E aí, pessoal, está começando mais um Diz Aí. Você de casa é o nosso convidado. Vamos estar conversando sobre um tema muito interessante. E quem é o nosso convidado também? Pastor Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma alegria e uma honra recebê-lo aqui no Diz Aí. Eu estou muito honrado de estar aqui nesse programa. Tenho certeza que vai ser uma tarde abençoada aqui. Quem estiver assistindo vai ser impactado por esse tema e por essa palavra em nome de Jesus. Amém, que assim seja. Hoje o nosso tema é muito interessante. Como ser uma pessoa segundo o coração de Deus. E para a gente poder começar aqui, tem uma definição importante para a gente poder fazer com que essa pessoa de casa também compreenda, né? E acho que muitos, se não se perguntaram, agora vão ficar meio reflexivos. Sim. Como seria o coração de Deus? A pergunta mais difícil de todas. Como seria o coração de Deus? Muita gente se questiona como funciona o coração de Deus, mas é bem fácil de descobrir isso. Está na palavra. A palavra é uma grande revelação do que Deus quer, do que Deus pensa, do que Deus projeta, tanto em indivíduos como para toda a humanidade. O próprio salmista Davi, que era conhecido como homem segundo o coração de Deus, nos seus salmos ele revelava muito da identidade de Deus e do que Deus queria tanto para ele como para aquele povo de Israel. Então, se você quer saber como é o coração de Deus, lê a Bíblia. Leia a Bíblia, lá você vai conhecer os pensamentos, as opiniões, o que Deus pensa, o que Deus gosta, o que Ele não gosta, tudo você vai encontrar registrado ali. E agora, dentro já do nosso tema, o que seria essa pessoa segundo o coração de Deus? Ela busca a cada dia ser mais perfeita, andar no caminho da perfeição? Seria isso uma pessoa segundo o coração de Deus? Sim, uma pessoa que ela deseja compreender o que Deus quer. Quando eu tenho esse desejo de compreender o que Deus deseja, compreender o que Deus quer para minha vida, compreender qual é o meu chamado, compreender qual é o meu propósito, eu já estou começando a andar segundo o coração de Deus. Andar segundo o coração de Deus é de acordo com a vontade dele. Então, se a gente falar sobre relacionamento, uma pessoa segundo o coração de Deus no relacionamento, ela vai buscar primeiramente o que Deus quer, depois o que ela quer. Nas finanças, no chamado, em tudo, primeiramente tem que buscar o que Deus quer. Então, uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa que busca a vontade de Deus para a vida dele. Perfeito. E enquanto o senhor dava a resposta dentro da primeira pergunta, o senhor comentou sobre Davi, Sim. que é o que a gente mais conhece, né? O homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente for comparar com o rei que veio antes dele, o rei Saul, a gente vê que o reinado dele foi rasgado ali, né? O reinado dele não foi confirmado. E seria essa a razão pela qual Saul não permaneceu ali como o rei de Israel? Ele não era um homem segundo o coração de Deus? De início talvez fosse, tanto que ele foi escolhido, foi ungido como rei. Mas tanto na nossa vida como na de Saul tem momentos de, como a senhora falou, ruptura, em que a gente pode decidir ou fazer a vontade de Deus ou a nossa própria vontade. Saul, naquele momento, quando Deus deu aquela ordem para que ele acabasse com aquele povo, eliminasse até os animais, tudo, ele até obedeceu, mas obedeceu pela metade. E a obediência está extremamente ligada a esse cumprimento de vontade, a ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Se eu não sou obediente para com Deus, eu não sou uma pessoa segundo o coração dele. E a gente vê esse texto lá em 1 Samuel 13:14, diz: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. E quando a gente olha segundo o seu coração, eu até vi um vídeo que falava sobre esse entendimento, eu achei muito interessante, e é legal a gente compartilhar também, porque é uma coisa nova, claro. Né? E vai acrescentar também para a sua vida, você que está nos acompanhando. Quando fala segundo o coração de Deus, é segundo a vontade de Deus. Porque se a gente for olhar Saul, ele não era a vontade plena do Senhor, né? O povo que estava pedindo um rei, porque os outros povos tinham. E se a gente for olhar as características de Saul, ele era formoso, né? Então a gente olha assim, que a aparência dele era boa, ele era um rapaz bonito. Então ele era um rei segundo o coração do povo, não segundo o coração de Deus. Já Davi veio no momento certo, segundo o coração de Deus. E daí a gente vê diversas características em Davi que diferem de Saul e que fazem dele também uma pessoa que Deus escolheu para estar ocupando aquele lugar, aquela posição. E já entrando nesse assunto, quais seriam esses indícios, pequenos sinais
sinais de que, poxa, essa pessoa seria segundo o coração de Deus? Quando ela começa a priorizar na sua vida a vontade de Deus. Perfeito. Como a gente falou, aquele confronto sempre tem. Aquela pessoa tão bonitinha, acho que eu vou namorar com ela. Mas será que é o que Deus quer? Seria o Saul. Exatamente. Seria o Saul. Exatamente. Eu vou entrar num trabalho novo, uma oportunidade muito boa, mas eu já não vou conseguir tanto para a igreja como eu ia, eu já não vou conseguir ter tanto tempo com Deus como eu tinha. Será que eu vou por esse caminho? Porque aos meus olhos parece melhor. Como pro povo, Saul era melhor. Sim. Então o sinal que eu tô seguindo a vontade de Deus é quando eu começo a negar a minha vontade para seguir a vontade dele. Quando eu paro de fazer o que eu pretendo para fazer o que Deus pretende fazer em mim. E ser uma pessoa segundo o coração de Deus também implica em ser uma pessoa que pensa como Deus pensa? Exato. É a mente de Cristo sendo formada em nós. Então, quando eu penso muito o que Davi tinha, que isso pra mim é sensacional, é a intimidade que ele tinha com Deus. Sim. Essa intimidade que ele tinha com Deus fazia ele conhecer o que Deus queria. Exemplo, eu sou casado, minha esposa Manoel. Então, que já esteve aqui no esteve aqui no Diz Aí. programa. Então, quando eu comecei a conhecer ela, eu comecei a entender o que ela gostava, eu comecei a entender o que ela não gostava. Então, eu comecei a adaptar o nosso relacionamento de acordo com os gostos de cada um. Vocês foram se encaixando ali, até que chegou o ponto em que os meus gostos se tornaram os gostos dela, os gostos dela se tornaram o meu gosto. Então, foi ficando algo semelhante. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu vou começar a gostar do que Ele gosta. Mais eu vou começar a gostar da palavra. Mais eu vou começar a gostar de orar. Mais eu vou começar a gostar de ir pra igreja. Porque a minha mente vai se tornando a mente dele, o coração dele vai se tornando o meu coração. E quanto mais tempo você passa com aquela pessoa, mais vocês se tornam parecidos. Sim, Você falou sobre um casamento. O relacionamento com Deus não é diferente. Nem um pouquinho. Passa mais tempo com Deus e me fala se você não vai ficar mais parecido, mais obediente, mais paciente e dentre tantas outras características. Passe mais tempo com Deus e você também se tornará mais parecido com Ele. Eu até falei aqui, né, sobre a obediência. Uma pessoa, a gente vê isso em Davi, né? Ele era uma pessoa obediente, se Deus falava, ele já se arrependia, também era pronto a se arrepender. Mas quando a gente fala dentro do quesito obediência, uma pessoa segundo o coração de Deus também tem essa característica, uma pessoa obediente, concorda? Concordo. E a obediência de Davi era uma obediência plena. Eu penso que a obediência ela tem que ter 3 Is. Ela tem que ser imediata, ela tem que ser inteira e ela tem que ser interna. Você fazer na hora que foi pedido, do jeito que foi pedido, e você tem que ter vontade de fazer aquilo que foi pedido. Então, a obediência completa, ela tem esses 3 Is. Davi, ele tinha isso, o que Saul não conseguiu ter. Davi até fez na hora, fez mais ou menos parecido... O Saul, né? Saul, no caso. E ele não fez tudo que Deus pediu. Então, não foi até imediata, mas não foi inteira e não foi interna. Então, eu tenho que ter uma obediência completa. É tipo um pai pedindo para um filho. O pai fala, filho, vai lá levar o lixo lá fora. O filho fala, já vou, pai. Aí o pai fala, não, vai lá, filho, levar, já vou, pai. Deus tá falando com alguém aí em casa agora. E depois, vai lá levar logo não. Aí o filho vai lá correndo fazer e faz daquele qualquer jeito. Deus não quer filhos assim. Assim como um pai não quer que o filho seja dessa forma. Deus, exemplo, um pai pede pro filho arrumar um quarto. Ele não quer que o filho só arrume. Ele quer que o filho compreenda a importância de fazer aquilo. Então, quando Deus nos pede algo, não é só por fazer. É por quem Ele quer que você se torne. Será que é por isso que muitas pessoas acham que é difícil seguir algumas coisas que Deus fala para fazer, obedecer certos mandamentos? Sim, porque não tem compreensão de propósito. Ela pensa que é só fazer por fazer. Eu gosto muito de Jeremias capítulo 7, verso 21, que Deus fala, o sacrifício que vocês estão fazendo muito sacrifício, pega esse sacrifício, corta a carninha bem bonitinha e faz um churrasco. Deus fala, queima essas carnes, eu não quero o seu fazer, eu quero ser o seu Deus e vocês serem o meu povo. Eu tô vendo o coração de vocês. A obediência só é plena, a obediência só é perfeita quando eu faço ela de todo o meu coração, quando tenho a compreensão do propósito. Agora vamos para o caso, pastor Felipe. Alguém lá de casa mandou e a gente vai poder auxiliar essa pessoa. Fechou? Uma coisa que o pastor gosta de atender. Trazer um caso aqui da vida Com real. certeza. De repente alguém até se identifique, né, dentro da mesma situação e que dentro da palavra a gente pode te dar aí uma saída. Dentro da palavra a gente encontra resposta para tudo. Pra tudo na vida. Então vamos lá, o caso de hoje é do Isaac e ele mandou assim: olá, me chamo Isaac e tenho 36 anos. Sou cristão há 2 anos e dia após dia busco ser mais parecido com Cristo, seguindo os princípios da palavra.
mas preciso ser sincero e dizer que mesmo tendo passado 2 anos, ainda não obtive muito progresso. E isso me deixa muito triste. Ainda me vejo cometendo erros e pecando, como, por exemplo, ainda não venci a ira e a raiva. O meu temperamento explosivo me faz ter certos estouros com as pessoas e me sinto muito mal. Em contrapartida, vejo vários exemplos na Bíblia de pessoas imperfeitas e algumas até consideradas segundo o coração de Deus. Será que um dia eu serei considerado assim, apesar dos meus erros? Diz aí, Pastor Felipe. É um caso que acontece direto. Todo mundo passa por esse período de eu estou me firmando em Deus, mas eu não estou 100% firmado. Será que eu vou chegar à plenitude do que Deus tem para mim, do propósito de Deus? Fica tranquilo, vai. Mas a dica que eu te dou, como você pediu, é tempo com Deus. O tempo com Deus, o tempo de intimidade com as coisas de Deus, o tempo na igreja, o tempo lendo a Bíblia, o tempo de oração, vai fazer com que a gente conversou no primeiro bloco, com que você se torne mais semelhante a Jesus. Você tem problemas de ira, de raiva? Jesus era manso e humilde de coração. Com o tempo com Ele, você vai se tornar semelhante a Ele. A palavra declara que nós somos transformados de glória em glória. Então, quando você se coloca no seu quarto, começa a buscar Deus, você é transformado um pouco. Quando você vai à igreja e ouve uma palavra, você é transformado um pouco. Então, você tem que passar mais tempo com Deus e com as coisas de Deus. Se você andar num ambiente onde a ira prevalece, onde tem espaço para que esse sentimento governe você, você vai continuar sendo governado por ele sua vida toda. Esteja no ambiente onde Cristo está, esteja no ambiente onde a palavra está, esteja no ambiente onde tem louvores, no ambiente onde tem pregação, que aí sim você vai começar a ver uma mudança. Se você, exemplo, assiste só série com guerra, violência, um monte de coisa, só joga isso, ouve sobre isso, conversa sobre isso. Você se torna isso, porque é o que você está comendo, né? Exatamente. Eu tô gordinho. Quanto mais hambúrguer eu comer, mais gordinho eu vou ficar. Se eu agora comer só salada, comer uma plantinha, jejum de Daniel, fazer aquela dieta, um exercício, eu vou moldar o meu corpo de acordo com o que eu tô me alimentando. Se você só se alimentar de coisas que vão degradar a sua alma vai estar sempre degradada. E esse processo de transformação, onde se assemelhar a Cristo ou ter um coração segundo dele, vai demorar mais. Quer acelerar o processo? Esteja perto de Jesus. Acho legal você falar isso porque se a gente fosse trazer para o natural, há 2 anos, quando ele se batizou, quando ele se converteu a Cristo, ele era um bebê espiritual. Sim. Aí se passaram 2 anos, naturalmente, qual que é a formação, a maturidade de uma criança de 2 anos? Pouquíssima. Pouquíssimo, porque está caminhando. Não houve crescimento? Não quer dizer que não houve crescimento. Houve um progresso, mas ainda não atingiu a maturidade, a plenitude, como você falou. Então, tem coisas que levam tempo. E todos os dias, nesse processo de crescimento, desenvolvimento, você se alimentava. Isso que você falou é essencial, porque o que você coloca para dentro, através dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu ambiente ao redor, tudo isso vai influenciando, vai te alimentando, e aquilo que você come, que você acaba se tornando aquilo. O que você almoçou hoje faz parte do seu corpo, Com certeza. ali os nutrientes e tal. Então, o que você come, o que você coloca pra dentro, se torna parte de você, e isso vai te acompanhar no crescimento. Vai ser um crescimento mais rápido? Depende do que você está comendo. Vai ser mais lento? Depende do quanto você se alimenta, o quanto você está naquele lugar. E também acho importante você entender isso já, para você ficar um pouquinho mais feliz. Isaac, né? Pra você ficar um pouquinho mais feliz, só você compreender que você precisa amadurecer já é um sinal de amadurecimento. Só você compreender que há coisa em você que você precisa mudar já é um sinal de amadurecimento. Uma criança matura não compreende que ela tem que amadurecer. Ela não entende a importância disso. Você entender que você tem que dar um passo a mais, você tem que mudar a coisa em você, você já está num bom caminhozinho para esse amadurecimento. Então fica tranquilo. Se aproxima de Deus, se alimenta, como a gente está conversando aqui, da palavra, e você vai crescer bastante na presença do Senhor. E algo que ele fala no caso dele que também me chama a atenção é que, assim, apesar de todos esses erros, ele fala, será que um dia eu vou ser conhecido, né? No caso, eu não digo conhecido, mas ele se reconhecer assim, poxa, eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus, mesmo estando aí caminhando na fé, mesmo tendo vários erros. Bom, eu enxergo que as pessoas são falhas. Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos trilhando o caminho da perfeição, porque Deus falou isso para Abraão, né? Anda na minha presença, ser perfeito. Se ele falou, é possível, mas nós caminhamos todos os dias um pouquinho, evoluindo um pouquinho, crescendo um pouquinho, dia após dia. Então, como nós
nós já falamos, respeite esse período de crescimento, de desenvolvimento. E quando nós falamos de erros, isso é algo que vai sendo transformado também. E segundo o coração de Deus, não quer dizer uma pessoa perfeita. Ela pode estar no caminho da perfeição, que é como eu acabei de falar aqui, mas não quer dizer perfeita. Porque se nós voltarmos ao exemplo principal, no caso desta frase, que é Davi, ele foi uma pessoa que errou e errou Nossa. feio. Muita coisa. E eu acho ótimo que na Bíblia a gente não só tem relatos de erros de Davi, mas temos erros de outras pessoas, não para ficar apontando lá, fulano errou também, não, mas para que a gente veja a humanidade deles. E se eles conseguiram, por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, o que eles tinham em mãos na época, se eles conseguiram, eu também vou conseguir, porque eu sou humana, falha, igual Carne e ele. osso. Carne e osso. Então eu também posso ser uma pessoa segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Não significa ser perfeita, mas eu estou trilhando o caminho da perfeição, né, pastor? Isso aí. E não é um caminho que todo mundo já começa bem. Não. Se você olhar Moisés passou por todo o processo, matou um egípcio, foi pra longe, cuidou de ovelha, para depois se tornar um libertador do povo. E mesmo quando foi chamado, ainda ficou discutindo com Deus, aí voltou. Então, é um processo. Eu sempre costumo dizer uma frase, né? Que a missão nos desenvolve. Quando a gente aceita essa missão de viver a palavra, de viver o evangelho, a gente vai sendo desenvolvido de acordo com a nossa vida. Como o bem exemplo que a senhora citou, de uma criança. Ela é bebê, gugu, dadá, depois começa a andar, começa a falar, começa a se alimentar de alimento sólido, começa a crescer em aprendizado, a ler. Até que chega a estatura perfeita. E vai ser assim. Não tente pular etapas, porque nem os homens grandes da Bíblia pularam etapas. Eles viveram momentos de crise, viveram momentos de aprendizado, viveram momentos de declínio e viveram momentos de ascensão. E assim vai ser também, mas tente não viver muito momento de crise, não. Tente viver um momento de plenitude. Exatamente. Perfeito, pastor Felipe. Muito obrigado por tudo que o senhor acrescentou no programa de hoje. Que Deus abençoe sua vida, o seu ministério. E deixa aquele recado aqui também, o endereço, o dia, o horário, também mídias sociais. O senhor é o líder dos Homens que Vencem de Madureira, então fique à vontade. Eu quero falar a todos os homens da região de Madureira, do estado do Rio de Janeiro todos. Nós estamos fazendo um propósito muito lindo lá na nossa igreja. Assim, você pode me procurar todo culto, eu tô lá, pastor Felipe. Você me procura lá e vou atender você, vou cuidar de você, vou cuidar da sua casa, da sua família. Estamos com projetos lindos lá em Madureira, Praça Armando Cruz 120. E você é nosso convidado para participar do que Deus está fazendo ali naquela igreja. Então, você é nosso convidado para estar lá e sempre que precisar, atendimento, oração, me procure, eu estou à sua disposição. Perfeito! Obrigada, pastor, mais uma vez. Obrigada a você aí de casa que ficou com a gente até aqui. Eu te vejo numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau. Fala, pessoal! Você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí. Tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também. E aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui. Combinado? Um beijo!